Boa noite, queridos, tudo bom? Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso seminário, o quarto seminário do Instituto de Psicanálise Integra, do Instituto Integra, e nós temos o orgulho, prazer de receber aqui conosco o Júlio, que é um psicanalista, que é um professor, que é um mestre, que é um conhecedor da psicanálise com profundidade. Então, agora é com você, professor. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre um tema. Todos os temas da psicanálise que a gente trata, eles têm a sua aplicabilidade. Todos eles interagem com o outro, né? Vocês nunca vão poder falar da estrela tal se não falar de uma constelação. Sempre uma estrela está ligada a um sistema. Não existe um conceito de psicanálise que seja tratado separadamente. Então, todos os conceitos psicanalíticos, eles são tratados em trama, né? A função, ela tem a ver com a libido, que a libido tem a ver com a angústia, que a angústia tem a ver com a transferência, que a transferência tem a ver com a transferência. Então, por mais que os vasos culturais entre o conceito e o olho, por vezes, possa ser um pouco fino e olhos um pouco mais densos, mas todos os conceitos se interligam, tá? Então, o importante de hoje é a gente entender qual que é a importância, qual que é a relevância desse conceito aqui de angústia fora do senso comum para a psicanálise, né? Então, se nós estamos hoje, nós e eu incluo isso, os nossos bancos escolares estudando psicanálise, eu tenho que sair um pouco do senso comum, né? Freud, no final do século XIX, quando ele entra os seus conceitos dentro da medicina, que não dava conta de resolver os problemas dos rejeitos emocionais que incidiam sobre o corpo, Freud começa a fazer determinados conceitos que foram rechaçados pela sociedade na época e que foram contemporanizados no senso comum de uma forma muito banal. E aqui nós não estamos para tratar os termos de uma forma superficial. Não existe psicanalista superficial. Não existe psicanalista de espectáculo, né? Nós somos profundos em tudo, né? Profundos não no sentido de ficarmos elaborando determinadas coisas, mas no sentido de querer saber, de querer entender, né? Então a gente vai falar hoje sobre a angústia, que é o conceito fundamental, que é o afeto fundamental da psicanálise. O que é um afeto? Sentimento, não é isso. Afeto. É aquilo que afeta. Seja isso bom ou ruim. Se você está afetado por uma angústia, você está afetado de uma forma ruim. Se você está afetado por uma conquista, passei um concurso, né? Fui aprovado, enfim, ganhei na Mega Sena, um afeto bom. Então, tudo aquilo que te mexe, que te tira um pouco da tua, digamos assim, da tua normalidade, é um afeto que vai mexer com você, tá? Então, hoje nós vamos tratar, pessoal, sobre esse conceito da angústia, que para mim ele é fundamental. No sentido, a figura ficou aqui um pouquinho, mas não tem problema, tá? É um afeto central da psicanálise, tá? Por que é um afeto central? Porque Freud percebeu que era exatamente a partir disso que se gera em mim, dentro de um concerto, com o ambiente, com o outro, e principalmente dentro das minhas internalizações, que gera um sentimento que eu não sei de onde veio, que eu não sei para onde vai, mas que me detona, né? Que me deixa para baixo. A depressão, ela é assim. Eu conversando com um colega meu ontem, que está nesse momento agora dentro de um quarto isolado, não é meu paciente, é um amigo meu. Esse Júlio, eu não sei o que é isso, a gente ouve lá na casa dele, volta, escutando, mas ele não quer fazer terapia, então a gente fica meio que esporadicamente conversando. Então, não pergunte para o depressivo por que ele está assim. Muitas das vezes essa angústia é nomeada. Ela tem uma nomeação, não estou assim porque eu me separei, estou assim porque eu fui lesado em tantos R$1.000, me roubaram. Às vezes tem nome, mas na maioria das vezes não tem. Então, isso que me deixa no beco sem saída, porque eu não consigo lidar com as respostas que não existem para esse problema, isso se chama angústia. Então, a angústia, ela me coloca numa situação que aí é o principal desafio da clínica. É o que eu sempre falo com os meus... é o que eu sempre falo com os meus... Oi, tudo bem? É o que eu sempre falo com os meus pacientes. O que é mais difícil para você? Essa pergunta eu sempre faço, né? Você viver com as consequências do seu problema ou você conviver com as perguntas que não se dissolvem a partir dele?
Né? Porque eu digo assim, cara, o exemplo, eu estou separado, cara, está doendo muito. Agora, quais são as perguntas que não se resolvem? Por que que ele fez isso? Eu merecia isso? Essas perguntas doem muito mais do que a consequência do ato em si da separação. Se você for botar isso num parâmetro emocional. Né? Porque se tudo fosse muito lógico, separou, tudo bem, beleza. Tudo bem, né? Beleza, eu vou falar para um sentido mais, uma aprovação mais tranquila. Cada um do seu lado, separa o que tem que separar, beleza, a vida que segue, outro amor, né? E de amor e amor a gente vai se construir, né? Então, seria simples se fosse assim, mas as perguntas que não se dissolvem é que nos consomem. E a angústia, ela nasce daí. Disso que não é nominado, disso que não é explicado, disso que não tem uma resposta. Nem daquilo que eu não sei que me originou, aquela doença, aquela dor, aquela depressão, daquilo que eu não sei também para o futuro. Quem vai ser de mim? Caramba, né? Uma paciente minha ontem, tá todo mundo casando e eu não, né? E eu falei assim, tem tanta gente querendo estar no seu lugar também, né? Você veja, se a gente casa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas não foi ninguém daqui não, tá, gente? Foi ninguém daqui, tá bom? Veja, aquilo que a gente quer e deseja e anseia, né? A gente conquista, 2 dias depois a gente já não tem mais nem valor, que nem aquela síndrome do Everest, né? Você passa 5 anos trabalhando para subir o pico do Everest, e quando chega lá, você dá 2,360, tudo cinza, tudo do mesmo jeito, agora onde é que tá a minha barraca? Devia ser amanhã, né? Então, de angústia em angústia, de conquista em conquista, a gente fica todo se alimentando de uma coisa impossível, que é saciar esse vazio, que é saciar essa falta. Então, a angústia é através dela que a gente vai buscar conhecer algo sobre a verdade do meu desejo. Então, a gente está começando a perceber que a angústia não é um medo, a angústia não é... E a angústia não é síndrome do pânico, que a angústia não é ansiedade. É a partir da angústia que todos esses afetos se articulam. Por isso que ela é tão importante. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês não entenderam, se em algum momento eu passar para o modo aramaico, me avisem, tá? Ju, eu não entendi. Para, que eu não entendi, que a gente volta, tá certo? Você falou Qual? A loucura é complicado demais as coisas, né? É tornar o que é simples uma coisa muito difícil, né? Botar muito contexto uma coisa que não merece mais livro. Mas vamos lá. Então, até a angústia, ela vem falar desse sofrimento psíquico, né? Então, hoje a gente vai perceber, de uma certa forma, né? Ficou um pouquinho a foto, ficou assim, que ela não é sinônimo de ansiedade, que ela envolve o sentimento de impotência, de estreitamento e de aperto no peito. Não, clínica. Por que a gente está aqui? Por causa da clínica, tá? Nós estamos aqui, isso tudo aqui tem que se transformar de alguma forma em uma ferramenta para mim estudo. Não é para a gente tirar 10 na prova, não é para fazer a prova, né? A prova é importante, mas não é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem isso daqui para quando vocês sentarem na frente de alguém e perguntarem para ele, né? Pô, a primeira sessão, o que te traz aqui? Né? O que está acontecendo com você? Você conseguir entender isso daqui lá naquela fala, naquele discurso. Como é que é o nome? André. Suponhamos que a Andréia venha fazer terapia comigo. Você é minha paciente? Sim ou não? Não. Quem é minha paciente? Eu sigo já ganhou você a metade da questão. Né? Quem é minha paciente? Na psicanálise. Se você entrar no consultório, não posso falar. Meu paciente não é você, CPF. Joana Pereira da Silva. Meu paciente é o seu discurso. Meu paciente, como você fala, e esse é o paciente que deita na minha maca, é o discurso, é a tatuagem, tá? Então, a angústia, ela vem trazer exatamente esse sentimento que gera isso aqui. Todo mundo, com certeza, já passou por isso. Alguém aqui pode estar passando por isso agora. Então, seja com uma dor, com uma preocupação, com a questão de saúde, com a questão amorosa, com a questão de trabalho. Isso daqui pode estar acontecendo com vocês agora, com o coração apertado, sem saber o que está acontecendo, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer, não tenho resposta, não tenho ninguém, né? Olho para o lado, quem era para me ajudar não me ajuda, uma questão de desamparo, por isso que o desamparo é a questão crucial da Freud, né? Porque a gente se remonta a um desespero infantil por aquilo que é um objeto
que simplesmente vai alimentá-lo, mas que é o desespero. O leite materno e o peito é para a criança, assim como uma boia é para um alfa, fazendo aqui a devida proporção, em termos de intensidade de querer, né? Intensidade de desejo. E muitas das vezes esses objetos que vão sendo trocados ao longo da vida, porque a nossa vida é uma sucessiva troca de objetos. No primeiro momento, a gente está no útero, a gente não precisa de nada, né? Está tudo ali, é nirvana puro, né? Você sai de lá, começam a aparecer os primeiros objetos, é o peito, que me atende ou não. Aí depois que é o peito, é a mãe que me atende ou não. A mãe, eu saio do peito para a mãe afetiva, né? Aí essa mãe sai, aí o próximo objeto, pai. Aí do pai, vai para a criança do mundo. Passa para a criança da escola. Aí a criança da escola passa para o brinquedo, né? E o brinquedo é meu. Não, aprenda a dividir. Passou um ano para ganhar o brinquedo. Aí na hora que a mãe dá o brinquedo, assim, olha, você tem que dividir. Essa criança não compreende essas coisas, né? Então ficam recados, esses recados que ficam, não com esse texto bem redigido, você demorou para me entregar o brinquedo e agora eu tenho que dividir. A criança não tem assim, um recado emocional. Né? Qual a diferença da pessoa que sabe ler e um analfabeto funcional? O alfabetizado, ele lê. Aqui, vende e pipoca. Agora, a pessoa que é alfabetizada, ele entende. Cara, quer que uma pipoca tem nada no Parque São João? Ele entende o recado e as possibilidades que aquela mensagem dá. Então, o que afeta, o que nos afeta, não é o texto escrito, é o que aquele texto vai dizer. Bem? É o que aquele discurso me fala. Tenho pacientes que dizem sempre, né? Meu pai sempre me falou, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Né? Frases que nos atravessam a vida inteira. Né? Consequência na clínica, não consigo olhar aqui os olhos. Né? Nunca é uma causa por um fato, né? Nunca é um fato para consequência. Mas o ambiente vai moldando, isso vai criando uma certa, um estranho. Uma hora, uma pequena frase, você tem que aprender a se colocar no lugar dos outros. Aí ele vai se relacionando. Aí a criança está me querendo o brinquedo dela, aí ela já se culpa pelo fato de não estar dando aquele brinquedo, porque o pai disse que ela tem que se colocar no lugar dos outros, ela fica sem brinquedo. Aí ela começa a celular, começa a ter baixa estima, aí ela se submete a pessoas narcisistas patológicas, ou todos nós somos narcisistas, né? E não tem ainda, tem que dar umas doses de narcisismo interessantes. Tá? Então, essas evoluções afetivas vão fazendo o paciente, o discurso que chega na clínica, vai fazendo o meu discurso quando eu chego na clínica. Né? A Leoneide é minha analista. Então, quando eu vou para a clínica, eu vou com os meus discursos, com as formas pelas quais eu falo as coisas. Né? Então, a angústia, ela vem falar disso, né? Maior é possível. Porque eu tenho aqui para cima. Tá bom. A angústia, ela não pode ser confundida com ansiedade e pânico, tá? Qual é o grande desperdício hoje? É que as pessoas que não fazem terapia e que estão fora do conceito da saúde mental e emocional, principalmente para quem não entende de psicanálise, quer jogar isso fora. E isso é matéria-prima riquíssima para transformação. A angústia é a matéria-prima. Suponhamos que, de repente, eu fosse entrar lá na sala do a Vivi vai entrar na minha clínica, o discurso dela vai entrar. Aí, meu filho fez cirurgia agora, e minha esposa também. Então, eu passei por diversos centros clínicos, né? Centros cirúrgicos, o médico chega lá, aí o enfermeiro começa a colocar uma sequência, vai entrar numa espaçonave, né? E tal, aí amarra, aí o médico tá lá. Suponhamos que, de repente, na clínica fenalística, o discurso dela se deitasse na minha maca. Eu ia perguntar, o médico perguntava, cadê minha injeção do narcisismo, né? Cadê minha injeção de confronto? Cadê minha injeção de acolhimento, né? Cadê os resultados dela do exame de sangue psíquico dela? Olha, está com narcisismo baixinho, né? A pulsão de morte está muito alta, a pulsão de vida está muito baixa, está fora desse colesterol, né? Está fora da taxa, não é assim, né? Ai, não, a questão dela, da situação da angústia dela está fora da taxa para a mulher com essa idade. Eu estou fazendo exemplo aqui, fala. Então, de uma certa forma, nós temos um certo extrato emocional, que é a nossa forma de dinamizar as minhas relações hoje, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o guarda de trânsito, com o professor. Esse meu jeito de ser vem falar de uma construção histórica. Uma paciente minha, né, esposa de um colega meu do Corpo de Bombeiros,
Ela falando, né, está fazendo terapia de casal. Ela falou, não, mas é porque fulano assim, 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 sabe? Eu digo, você casou com história. Eu não casou com uma pessoa daquela época, né? Ah, não, quando eu casei, o meu esposo, ele tinha 23 anos. Então você casou com uma história de 23 anos e 9 meses, né? Tem mais 9 meses que tem uma história, caramba, aí dentro dessa parte intrauterina. Então, na medida que eu vou entendendo essa composição, eu vou percebendo que hoje a nossa sociedade, ela joga fora esse angústia, esse sentimento, não, esse afeto primeiro. Né? Porque, veja, se você quiser ver uma das maiores manifestações de podridão da raça humana, não no sentido pejorativo, vá no parquinho infantil. Ali você vai ver inveja, ali você vai ver roubo, tentativa de assassinato. Eu falei, sério, oi? Disputa, obviamente que sem a malícia do adulto, sem a maldade do adulto, mas eu pego o que é meu e me aproprio. Eu te empurro sem saber que atrás tem uma pedra e você pode bater a cabeça e morrer. Se eu for fazer isso com um adulto, um homicídio de direito, né? Mas é uma tentativa que você dolou, não sei como é que é o negócio. Mas aí, se você for no parquinho, você vai entender que a nossa construção inatura é essa. Que bom que tem um outro que nos angustia, né? Porque se for tipo, aproveitem o outro, por mais que ele seja ruim, ele está mostrando você. Isso é bem bacana, né? Ele está ali mostrando a maneira pela qual você reage, a maneira pela qual você se frustra, a maneira pela qual você não suporta esses não retornos. Aquilo que não te atende, aproveita. Né? Ter um homônimo não é bom para a construção minha subjetiva. Porque ele vai pensar tudo como eu penso. Vai fazer tudo que eu quero. Tudo. Mas só a contrariedade o tempo todo. Não, ninguém quer isso, né? Mas essa diversidade, ela é interessante para a minha construção, porque é aí onde eu me fundo. Né? É aí onde eu me fundo. Então, hoje em dia, a psiquiatria, por exemplo, com toda a sua importância, com toda a sua relevância, ela foca no sintoma e em sua erradicação. Por exemplo, eu tenho um paciente meu que ele é um médico pediatra. Né? Então, a gente já está 1 ano e meio, ele entendia na terapia, quando passou mais ou menos um mês, cara, mas isso aqui não está mudando. Porque ele entende o que é o médico, você está com dor de cabeça, uma receita, aspirina 3 vezes por dia, né? De 8 em 8 horas por 5 dias. Daqui a 5 dias, se não voltar, você volta aqui e me cobra. Não é assim? Só que não é assim. Não é assim. A cura em psicanálise, ela tem um nome. Quem sabe? Quem sabe? Cura igual a processo. Cura igual a processo. Esse processo diz o quê? Você criar as ferramentas necessárias para lidar com esse tipo de afeto. Você nunca vai estar livre da sua história. Tudo que você viveu, né? Eu estava conversando com isso. Tudo que eu já estava construindo a tua história, né? Assim, na minha cabeça, já. Uma legoa, né? Senhora, olha só, eu já vejo uma mulher mais rude assim. Então, o analista se prepare para isso. Quando vocês começarem a escutar, vocês vão criar a história na cabeça. É natural, vira automático. É automático. Tá? Então, na medida que eu vou vendo essa história, eu vou vendo que tem várias frustrações dadas, porque nós fomos feitos e gerados em um ambiente em que eu não precisava de nada. O útero é isso. Tudo bem, gente? Porque o útero é um lugar em que eu não sei de nada. Ninguém me perturba com nada. Até aquilo que é ruim não é nada, porque eu entendo que aquilo faz parte. Se eu tiver uma mãe que parte, por exemplo, uma pessoa, mães que têm depressão pós-parto, né? Partem, apertam a barriga para tentar tirar o feto, né? Isso é caso grave, clínico. E a criança não está entendendo que aquilo é ruim, não. Ela está entendendo que aquilo é o ambiente dela. Bem? Ela não tem esse discernimento, mãe ruim, mãe boa. Ela vai entender que aquele aperto está tudo certo. Percebe isso ou não? Né? Isso aí é Silvia Vera Prazeres, tá? É um livro muito interessante, depois eu vou tirar foto com o pessoal que fala bem sobre isso. Então, isso tudo que me frustra vai gerando essa angústia. Por que vai gerando essa angústia? Porque a angústia, ela surge daquilo que não é simbolizado. Tudo bem simbolizado? Simbolismo para vocês? Quando eu falar agora, Michael, algum termo que vocês não entendem, por favor, me avisem, tá? Então, ele surge daquilo que não foi simbolizado. Clínica. Júlio, quando eu tinha 12 anos, meu pai me prometeu uma bicicleta. Demorei, sei lá, uns 2, 3 anos, faz tempo, né? Uns 2, 3 anos para receber a bicicleta.
E ele disse, você só vai usar a bicicleta quando você encostar o pé no pedal. Eles não encostaram o pé no pedal. Não ligue para os números, estou falando 12 anos, mas podia ser 8, o que importa é a história em si. E essa criança ficou 1 ano, 2 anos, limpando essa bicicleta, lavando essa bicicleta, esperando um dia que ele ia encostar o quê? O pé na bicicleta. Eu sei que eu falo isso nas aulas, né? É um exemplo muito clássico, né? Aí esse pai passa um tempo, o trânsito na rua aumenta, e o pai diz, pai, encostei ele, né? Encostei o pé na bicicleta, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Não, você vai cumprir o que você prometeu. É bom, né? Você vai cumprir o que você prometeu. E o pai, na razão adulta, que é uma razão adulta, disse, não, você não vai dar agora. E a criança não entende que a rua realmente está perigosa. Ela não entende. E o cara nem se preocupa em levar ele num parque para fazer. Não, você não vai andar aí, pronto. Então, o que é que se cria aí? Uma pessoa que não vai confiar em pessoas que se dizem ser importantes para ela. E ela não vai saber o porquê ela não confia. Tudo bem? Então, essa angústia de não confiar, esse sentimento, esse afeto inominado, vai gerar exatamente esse não saber. Por isso que a angústia não é simbolizada, porque não tem explicação. Quem entendeu o simbolismo é só lembrar, eu sempre falo isso no exemplo, né? Pega a história lá do descobrimento do Brasil, os 3 navios, Santa Maria Pequenina, né? Quando os navios chegaram e aportaram na costa americana, os índios não tiveram medo. Por quê? Não sabia o que era aquilo. Não sabia que eles estavam indo ali para matar, para roubar, para saquear. Eles não sabiam. Eles se aproximaram como se fosse uma coisa interessante para eles ali. Tudo bem? Vem, faz aquelas trocas, matam porrada de índio e vão embora. Quando voltam os outros navios, o que é que eles fazem? Arco e flecha, né? Opa, agora eu já sei o que é. Isso é simbolismo. Simbolismo sou eu entender alguma coisa a partir de algum evento. Tá? Sou eu tentar dominar, é o meu inconsciente tentando controlar, apaciguar, dominar a minha angústia da falta através de um processo, através de algum mecanismo. Então, isso que não é simbolizado, tá ok? Gera angústia. Eu faço pequeno. Tá. Então, a angústia, se eu vou para a sala de cirurgia e na minha mesa, na minha tabinha de instrumentos cirúrgicos, não tiver angústia, eu nem entro. Eu nem entro. Juro que você impede a angústia nos seus pacientes, eu falei sim, muitas vezes. Principalmente naqueles que têm o índice e as taxas de castração baixinhas, né? Certo? Taxa de castração baixa, muita angústia. Taxa de castração alta, pouca angústia. Entendeu como é que a clínica é dinâmica? Ela tem esse lógico. É inversamente proporcional. Então você precisa entender a dinâmica do paciente para você saber como é que você vai usar os conceitos na clínica. Te norteia, exatamente. Como é que é? Te norteia para caramba. Tá? Mas é lá, é com ela que eu tenho que provocar as identificações. É por isso que, graças a Deus, nós estamos aqui. Limpinhos, cheirosinhos, arrumadinhos. Porque não é a nossa tendência, não. Nossa tendência é ficar nu, todo mundo nu, né? Sem se limpar, sem se cuidar. É uma tendência natural. Se você deixar uma criança sem o contato com o outro, sem a civilização, ela no meio do mato, e você trouxer essa criança para cá, não tem que botar a roupa dela que ela não vai usar. Nós somos todos por situação na sociedade. Nós temos um padrão de roupa, nós temos um padrão de vestimenta que é diferente lá da China. Que é diferente lá da Ásia, que é diferente lá da sei lá, da Groenlândia, né? Tudo bem? Então, a cultura, ela nos molda e é um outro grande castrador, tá? Então, isso que nos castra, que nos deixa sem resposta, gera angústia. Então, de onde é que essa angústia vem? Primeiramente, Freud, aqui não é fonte uma não, tá? O Freud aqui, a Freud, inicialmente ele achou que essa angústia ela vinha da regressão. Tá? Tudo bem, regressão. Gente, eu estou passando, estou deslizando aqui no conteúdo, tá? Aramaico, aperta o botãozinho, nós chama a enfermeira, veste madrugada, 2 horas para trocar o soro, tá? E avisa que a gente paga. Tá certo? Então, regressão, tá? Então, Freud entendia inicialmente que era regressão. Mas na hora em que ele começa a observar determinadas coisas que não se explicavam na sua teoria que ele estava fazendo na sua primeira tópica, no seu primeiro momento, antes de 1920, ele, por que 1920? Porque é o texto básico de inserção do narcisismo, tá? Não vamos entrar muito na questão para acabar saindo do tempo. Mas quando Freud percebe que existe um plano libidinal
que me faz sofrer também de mim para mim, ele começa a entender que a questão de como eu me percebo independe muitas das vezes do outro. Por isso que ele migra da teoria da sedução para a teoria da fantasia. Uma boa parte do sofrimento dos pacientes que vocês vão ter são fundados em nada. Forte isso. Muito. Porque, olha só, vou dar um exemplo. Lembra que a criança ela tem uma forma de ler as coisas? Uma forma que é extravagante, que é, não para a criança não, mas para a gente é precipitada, é exagerada. Por exemplo, se você deixar a sua filha na piscina às 8 horas da manhã e você for pegá-la 11 horas para almoçar, passaram quantas horas dentro d'água? 4 horas, né? 9, 10, 11, 3 horas. Ela vai dizer o que para você quando você chamar ela para almoçar? Eu entrei agora. Vai 8 horas da noite, depois tá com o dedo tudo engiado, o olho vermelho, é muito ruim. Porque, mas já, como assim? Você está entendendo como é que a criança enxerga as coisas? Então, a grande questão é que a gente está com 40 anos enxergando desse jeito as coisas. Percebe a dinâmica da coisa? Então, quando você chega por exemplo, uma paciente extremamente funcional, né? Uma mãe funcional, dinheiro, inglês, trombone, aula, karatê, jiu-jitsu, melhores colégios, funcionalidade, dinheiro, funcionalidade. Afeto, zero. O que ela fala do companheiro? Escroto. Por quê? Porque só dava dinheiro. E o que ela faz? Hoje, só dá dinheiro. Aí você chegar aqui, você não pode dizer, então você é. Aí você pode chegar assim, abordando, né? Desse jeito. Caramba, como pai? Isso que eu não entendi. Lá, como é que é o escroto? Aí antes dela concluir, mas não é isso que você está pensando, não, hein? Eu não estou pensando nada. Eu não pensei nada. O que você está pensando? Você está me chamando de quê? Eu não estou chamando de nada. Ela concluiu. Aquilo que ela mais odeia no outro é aquilo que ela mais tem. Isso é um mecanismo de defesa, né? Tudo bem? Então, na medida que o paciente vai tendo esses insights, entendendo as coisas, ele vai poder clarificar, entender, observar, olhar melhor o seu conceito, como ele deseja as coisas de uma forma infantil. Se você botar um brinquedo com a criança de 3 anos na dentro do precipício, você não vai ter medo, não, ele vai para lá. Ele vai para lá. Chega você, mãe, a criança não desce, mandar e vai pular. Se ele chegar você lá, ele não tem essa noção. Ele não tem esse discernimento. Tá? Então, a psicanálise, ela vai escutar essa angústia como uma expressão de um conflito de alguém adulto com o meu interesse infantil. Um conflito de alguém que, a partir do ponto dele ou dela, está entendendo, mas eu não estou entendendo. Por que você fez isso comigo? Muito mais complicado do que viver com as consequências de uma dor é lidar com as perguntas que não se dissolvem em parte. O que você faz? Como é que você grava? O que eu fiz? Não tem resposta, né? Você tem resposta, mas não te responde. E lidar com essas perguntas é um grande desafio da terapia. Por quê? Porque o que eu quero com o meu paciente? Eu quero analisá-lo. O meu único desejo. Só que essa análise tem que promover a ele um entendimento tal que ele entenda não é como o outro funciona, mas como ele dinamiza. Como é que é o funcionamento dele? Por que eu sofro com isso? Por que eu sofro com aquilo? Não, isso aqui é verdade, eu estou sofrendo por isso. Então, mas será que isso daqui eu estou sofrendo a partir de uma percepção infantil? Ou isso é adulto? O que é um adulto? O adulto ele pondera, ele pensa, ele reflete, ele diz, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui está certo, isso aqui está errado. O adulto escolhe. Assim, e quando eu escolho, alguma coisa fica para trás. E muitas das vezes eu tenho adultos com 53 anos de idade que não querem escolher, que querem tudo, e não dá para ter tudo. E não aprendem que escolher tem renúncia. Então, essa construção, essa migração do mundo infantil para o mundo adulto tem toda uma mudança de paradigma. Só que muitas das vezes eu me digo adulto, mas eu estou totalmente inserido nesse conceito regredido, arcaico e primitivo.
Quanto mais regredido, arcaico, primitivo eu sou, mais inconsciente eu sou, mais próximo do útero eu estou. Quanto mais conhecido, esclarecido e adulto eu sou, mais perto do paletó de madeira eu estou. Tudo bem? Conseguiram entender? Parando bem como as coisas? Né? Então, quanto mais para perto da morte eu estou, mais conhecimento eu tenho, é uma covardia da vida. Né? É sacanagem isso. Né? Se a gente pudesse ter um entendimento dos 50 anos com os 20, já pensou isso, cara? Isso é legal? Como é que ia ser as nossas escolhas? Eu ter essa experiência, mas não tem jeito. Completamente diferente. Completamente diferente. Mas percebe isso? Quanto mais voltado para mim, suas minhas decisões são mais que isso pra cá. Eu não acredito que eu decidi isso quando eu tinha uma tal idade. Por quê? Porque nossas escolhas são mais aleatórias, são mais impensadas. Porque eu sou mais infantil, eu sou mais criança, eu sou mais arcaico, eu sou mais primitivo, eu sou mais inconsciente. Tudo bem, pessoal? Então, a psicanálise, ela não desperdiça uma gota sequer de angústia. Não pode jogar angústia fora, pelo amor de Deus. Não tentem sufocar a angústia do paciente que vocês estão fazendo. Estão matando o paciente, psiquicamente falando. A angústia ela tem que ser aproveitada na sua integralidade. O que ela significa? De onde ela vem? Né? O que o dinheiro representa para ela? O que essa relação representa para ele? O que esse patrão está falando que está para além da leitura que ela tem de autoridade, que ela não consegue entender? Porque um patrão chamar e perguntar cadê o relatório é uma coisa mais natural, de uma relação verticalizada e profissional. Por que isso é uma humilhação? Por que eu me entendo para além de um conceito? Por que eu não consigo ler? Meu patrão está pagando. Ele tem o direito de me cobrar o relatório, ele me deu um prazo. Por que isso é um absurdo? Então, essas leituras que são meio lógicas, elas nos interessam. O que é que sopra nas narinas do analista durante a sua escuta? É o cheiro podre da ilógica, da coisa ilógica, da coisa irracional. Podre não no sentido ruim, mas no sentido de morto que se faz vivo no presente. A gente quer saber do passado do paciente? Comentando bem. Sou péssimo em lembrança. Vivi. Eu quero saber do teu passado, se tu for meu paciente. Não, eu quero saber o que não passou. Percebe a diferença? O que é passado, passado. Agora tem coisa do passado que não passou, que está aqui vivo da Silva na tua vida e que não quer ser. Por isso que tu escolhe como tu escolhe, por isso que tu decide como tu decide. Eu tenho uma paciente minha, psicóloga, não é agressora, tá? Que ela tem uma sucessão de trocas de namorados, né? E todos os namorados fazem mal a ela. Né? O último agora que ela tá é um traficante. Tudo bem? Mas o cara cuida bem dela, o cara zela por ela, o cara ajuda, faz um monte de coisa, bacana. Mas ela não consegue entender o risco daquilo. O amor é sério? Porra, melhor pra ser não. Ele era para ser o mais bicho de todos, ele era para ser o mais lúcido de todos, né? Então, nessa medida, é que nem aquela criança que vai brincar de boneca na beira do precipício. Ela vai, viu, de casinha, ainda pergunta, cadê a casinha da Barbie? Mamãe, cadê a casinha da Barbie? Porque eu vou brincar na beira do precipício com a Joana. Né? Então, a gente vai na beira do precipício adultamente sem perceber esses riscos. Tudo bem? Se você banca isso, bacana, legal. O analista não quer transformar a decisão do paciente, mas eu quero fazê-lo assim entendendo isso. Se entendeu isso, beleza, pula, vamos para outra. Deixa lá, de repente eu posso usar esse conceito mais tarde, né? Tem umas 10 sessões que sabe, a gente volta aí. Mas na sessão, na medida que vai evoluindo, eu preciso entender como é que ela lidar com esses absurdos. Ou não é um absurdo? Não é? Por exemplo, você chega, tá o Lúcio, aí o Lúcio, oi, Ju, tudo bem? Por exemplo, eu disse, oi, Lúcio, tudo bem? Há quanto tempo? Pois é, cara, eu tive preso. Aí passei uns 20 anos preso. Mas por quê, cara? Não, que eu matei uns 3 colegas meus aí que eu não gostava muito. E um chamava Júlio. Aí ele disse assim, cara, então vamos lá pra casa tomar um café. Ai, não. Não, é normal. Eu tenho análise. Isso não é do cheiro, isso não é na linha da analista, isso que não é comum. Mas é comum para ele. Pode ser comum para mim, mas é comum para ele. Então, esses conceitos todos, eles se integram, né? Então, a angústia, ela vem falar de um sinal de perigo, ela vem falar do desamparo, ela vem falar Da falta. da falta. Mas veja, eu quero passar esse sentimento para vocês, essa ideia. Vamos dar um exemplo aqui bem interessante, bem bacana. Veja,
Quem é que já teve a sensação de morrer afogado, de estar morrendo afogado e alguém salvar? Não tem? Não é? O ar é tão necessário que se a sua mãe, ou a pessoa que você, o seu filho, aparecer, a pessoa que você mais ama, aparecer para tentar tirar da água, você não vai nem ver. Você vai afundar a pessoa para baixo para tentar respirar. Você está entendendo? A angústia, ela opera nessa áurea aí. É algo que me tira 3 noites de sono, que tem até uma volta a emagrecer, sabia? Fica angustiado. Você deixa de comer, né? Você deixa de comer. Também não. Para quem tem a compulsão é o contrário, né? É o contrário. Mas veja. Porra, deixa de comer, deixa de dormir. Não consegue trabalhar, não consegue pensar em nada, fica desarticulado, tira o chão. Você não sabe. A angústia é isso porque falta o ar. Está faltando o ar, não consigo respirar fora desse pensamento obsessivo de entender o porquê que esse sacana fez isso comigo, o porquê que esta sacana fez isso comigo, o porquê que ele me trata assim, o porquê que ela me trata assim, o porquê que esta fala está me consumindo a tal ponto que você falou isso comigo, me deu uma mensagem, né? Uma fala que às vezes para ele é simples, mas para mim toma um fruto de um tornado gigante. E aquilo vai te consumir por décadas a fio. Por décadas a fio. A colega do olho bem quem separa e emagrece de tanta angústia. Nesse caso da separação, como tem um motivo, não seria angústia, seria o sofrimento? Não, é angústia. E é pior do que o próprio luto. É uma outra forma de luto, porque quando você perde alguém ente querido, perdeu. Se foi. Agora, quando você perde alguém que você está vivo, é mais complicado. Esse sentimento de lidar com essa tal perda, né, não é perda, com essa perda, é mais complicado ainda. Tá? Mas, enfim. Bom? Tá, beleza. Tá? Assim, vamos lá. Então, a angústia como um mal-estar estrutural. Então, ela surge quando não há simbolização suficiente. Então, a clínica, vocês, analistas, psicanalistas, vão ter que se virar nos 30 para entender esse caso, estudar esse caso, e pensar em formas em como você pode simbolizar essa dor, ou esse ímpeto, ou essa compulsão. Por exemplo, uma paciente tem uma compulsão alimentar porque quando ela era pequena, ela tinha que responder pela irmã, se ela não respondesse pela irmã, as duas apanhavam e a mãe manda ela tomar um remédio lá para verme, a irmã não toma e ela resolve tomar pelos dois e ela entende que ela tem sempre que fazer pelo outro para não apanhar. E dá certo, tomar o remédio dela me livra de umas chineladas. Olha que interessante, né? Tomar um remédio, Júlio, eu escapei de várias surras. Porque eu tomava remédio. Nunca tive verme, mas eu escapava das surras. A paciente é uma enfermeira, que ela cuida lá de 4, 5 leitos. Todas as amigas amam tirar o plantão com ela, por quê? Entendeu? Samara, Raimundo, imagina por quê? Porque ela faz o trabalho de maravilha, tirar o serviço com a fulana. Ai, fulana, graças a Deus, vou dormir hoje. E ela reclama, eu estou sobrecarregada. A vida é injusta. Entende? Então, essa forma de funcionar, ela sempre vai encontrar uma resposta numa coisa que não faz sentido nenhum. Porque numa lógica, numa construção lógica, não era para fazer o trabalho dos outros. E isso cheira as narinas do analista como o sangue cheira para as narinas do tubarão, né? Tudo bem? Isso... Sabe aquele filme Procurando Nemo, né? Tem filme Procurando Nemo, né? Não tem aquele tubarão? Porque tem criança, sabe disso, né? Que aí ele sente o cheiro de sangue e se transforma, né? Então o analista, na hora que ele sente esse cheiro da lógica, da coisa irracional, sem sentido, isso nos toma, né? Então, o alcance da clínica, Júlio, o que dá para fazer com isso? Né? Qual é o alcance? Aonde eu posso chegar com esse material que o paciente me dá? Então, primeiro eu vou escutar como ele sofre. Ouvir, eu aproveitei os slides de vocês, obviamente, para fazer esses, né? Que tem a diferença do ouvir e escutar, né? Que vocês colocaram na aula. Você gostou? Massa, top. Ouvir. Gente, se vocês não entenderem o que eu estou falando, se eu entrar no modo aramaico, me avisem.
ouvir. O analista ele vai pensar assim, será que ele se acha insuficiente na transmissão do conteúdo? Vai estar sempre perguntando alguma coisa por trás do que está sendo falado. Tem sempre alguma coisa por trás da cortina. Isso que está por trás da cortina, obviamente, que não caiam no erro de achar que isso que está por trás da cortina que vocês estão enxergando é a verdade dos fatos. Porque você pode estar tão enganado quanto o próprio paciente. Supostamente. Cuidado, né? Quem vai entender que você está entendendo tudo é o paciente. Você não pode só ocupar esse lugar. Tudo é uma hipótese, tudo é uma especulação, tudo é uma tese para que o paciente diga o que é e o que não é. Então, escutar isso é um alcance. Simbolizar o sofrimento. O paciente minha me manda uma foto de que é com o cabelo dela caindo. Muito demandante de atenção. Primeira fase ferenziana, primeiras sessões, acolhimento. O que está acontecendo? Me fala. Júlio, eu não estou passando bem, eu tenho esses sintomas de queda de cabelo. Primeiras sessões. Ferenziana, falava isso, né? Da teoria do elástico, né? Eu acolho e confronto. Eu não posso chegar assim, mas você também, qual é a responsabilidade que você tem no caos no qual você está vivendo, né? Na primeira sessão, veja, é terrível isso, mata o paciente, né? Então, primeiro eu acolho esse paciente, eu acolho essa dor, eu acolho isso, eu me contamino com essa história, eu vou amanhecer no outro dia pensando na história que você me falou, entendendo, cara, o que será que aconteceu? Aí eu já fico pensando na história da mãe, certo? Por que a mãe fez isso? Eu começo a devagar, criar uma trama, né? Odete Roitman, né? Vale a pena ver de novo, Rock Santeiro, mistura tudo, e você fica devagando uma parada de possibilidades. Então, na medida em que eu vou entendendo isso, eu vou percebendo que ela sofre assim. Por que ela sofre? Porque ela tem a certeza de tudo o tempo todo. Então, se isso acomete-a, gerando uma certeza de tudo e sofrendo com qualquer retorno do outro que não seja ela, eu tenho que ser esse outro que vou contestá-la. Porque eu não sou responsável por construir a transferência, sim ou não? Quem tem que fazer sou eu, você, é o paciente. Se não está tendo transferência, porque você não está sabendo construir a transferência. Então, se um paciente meu, ele tem certeza de tudo, eu vou colocar em dúvidas. Eu vou dizer, eu não concordo. Não, eu não acho que é assim. Não acho que é assim, não. Eu não quero assim porque não é. Para mim, no meu entendimento, isso daqui é assim. Mas nunca ninguém falou assim, pois é, mas eu estou te falando. Provocações lacanianas. Exatamente. Isso tem um tempo, tá, gente? Isso tem um tempo. Então, eu vou dar uma forma. Então quer dizer que existe um alguém, existe uma fala que é diferente da minha, existe. Olha que interessante, existe. Tá? Então, na medida em que eu vou me orientando, né, o sujeito rumo ao seu desejo, eu vou mostrando por que você quer isso. Por exemplo, Júlio, você fala, o que você está achando de mim? Essa pergunta é muito comum. O que você está achando do que você está ouvindo, né? O que eu estou falando para você. Você fala que é importante para você saber sobre você, te dizer quem você é. O que eu estou pensando não é importante. Porque na hora que ela me pergunta isso, some Júlio André, eu já fico pensando, quem sou eu? Não tem nada a ver ela me perguntar isso. Ela está me dando um papel. Isso é transferência. É uma manifestação transferencial. Quem ela está perguntando? O que eu sou para você? O que eu represento para você? Sou mais uma paciente, né? Sou mais uma, né? Não sou eu, não sou a analista dela. Ela está me dando um papel. Ela talvez esteja dizendo para o pai dela isso, para a mãe dela, para a tia, para a professora que não validou. Sou todo mundo, menos eu. Eu posso ser vários em um. É que nem aquele artista de teatro que faz vários papéis no mesmo trabalho, né? No mesmo momento, vai e troca. Tipo isso, né? Vai, troca, e não sei o quê. Então são vários. Menos o próprio Francisco Anísio da Silva, né? Então, eu posso conseguir também uma escuta que não visa apagar a angústia. Então, eu não quero desperdiçar, eu quero significar, eu quero dar um sentido, eu quero que ela diga o porquê que ela sofre. Eu quero que ela diga o porquê que ela sofre. Caramba, será que eu sou um homem escroto? Não sei. Mas você está querendo dizer isso? Eu não falei nada. Não estou dizendo nada. Então, na hora que ela começa a concluir as coisas, e aí vem você, analista, tem que trabalhar com a abstinência do seu saber, do seu suposto. As palavras falam, né? Suposto, o que é uma coisa suposta? É uma coisa que pode ser e não sei. Ai, Júlio, eu estou entendendo tudo. Tá, mas você está supervisionando o meu Júlio, eu já estou entendendo meu caso. Não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Se estabeleceu uma ordem muito clara
e o texto ficou claro, ficou bem escritinho, e eu estou entendendo tudo, e não deixou uma linhazinha para dizer, talvez seja, creio que possa ser isso, talvez não seja isso, mas penso que é aquilo. Se não tiver esse lugar de dúvida, não entendeu nada da psicanálise. Não entendeu nada. Tá bom? Então, é uma oportunidade que a gente tem de produzir sentido e subjetivação. Gente, olha só como é que a coisa funciona. Veja, como é que funciona? É bem assim, ó. Essa aqui é interessante. Lembra do menino da bicicleta? Papai me falou que não vou andar porque a rua está perigosa. Não estava há 2 anos. Não dá para confiar. Leitura reminiscente. Não é a leitura assim, não vou confiar nas pessoas que eu amo. Nem são. Mas é um sentimento. Um sentimento é criado. E aquilo fica bolando dentro da psiquismo da gente. Aí a esposa sai para ir malhar, aí o cara, caramba, não dá para confiar na esposa. Ela malhando aqui na academia do apartamento, você está no primeiro andar, a mulher está ali. E ela disse, não, mas deve ter alguém por trás da parede que eu não estou vendo, né? Então, por quê? Porque não dá para confiar. Veja, ele não sabe disso aqui, não. Ele não sabe disso, não. Aí o patrão, esse patrão gosta de todo mundo, não me dá atenção. Olha o negócio fazendo seus efeitos, seus estragos, né? Acabando? Tá me botando aqui, negócio. Aí na terapia ele passa a vida inteira assim, dinamizando as pessoas. Aí a terapia vem, o terapeuta, não é o que é terapeuta, tá? O terapeuta, isso aqui é um discurso, tá? Isso aqui não é paciente. Isso aqui é um discurso que ele fala, tá? Vem na clínica. Concessão. Aí eu vejo uma possibilidade disso ser por causa dessa confiança que ele perdeu lá atrás. O ambiente conta, se foi numa noite de verão, se estava frio, se foi na casa de quem, se foi na casa da tia, isso aconteceu, se foi na casa. Todo o ambiente conta. Nunca é assim. Meu pai me prometeu e não me cumpriu. Nunca será assim. Tá? Isso aí é Fábio Renkoff, falando sobre psicopatologia psicanalítica, né? Psicanálise, é isso. Nunca é uma causa, eu estou assim com ele. Não. É uma série de coisas que envolvem aqui. Mas você pega o núcleo central da coisa e diz assim, não, você lembra aquela coisa lá que não dá para confiar, né? As pessoas te prometem felicidade. Como é bacana. Aí você não vai dizer assim, te prometendo uma bicicleta. Não, você assim, cara, como é bacana a bicicleta com criança. Eu estou me aproximando, né? João, a bicicleta é tudo, cara. A criança gosta de andar de bicicleta, né? Bicho, quando eu era pequeno, eu me lembro que eu tinha uma bicicleta da minha tia, que eu ia lá pegar, que a minha prima não deixava. Era tão ruim não ter o que eu queria. Eu estou injetando, ó. Eu estou me aproximando. Estou me aproximando? Eu estou cirurgiando esse discurso. É muito ruim a gente ter, porque eu estou trabalhando com essa hipótese. É muito ruim a gente não ter o que a gente quer. Caramba, e a minha prima sempre me prometia e não me dava. Sempre me prometia e não me dava. Aí o paciente vai se tocando, né? Cara, é a mesma coisa da bicicleta, sabe? A mesma coisa padrão, ele sempre promete que vai me dar um aumento, nunca me dá. Opa, chegamos num lugar interessante. Aí quando você pega o contrato, o cara fala que ele só ia ter aumento depois de 3 anos, só lá no papel, ele assina, você fala. E ele esquece isso e vai para a justiça. Ele não me dá aumento. Aí você vai ter um aumento para a Juliana. Acho que a Juliana tem 15 anos de emprego. Você chegou agora. E você assinou um papel dizendo que você não ia ter aumento por 3 anos. E ele não entende essa lógica. Ele não aceita essa lógica. E a angústia, nosso formato, nosso querido. Entendeu? Então, a angústia, quando eu trago essa explicação para cá e ele aceita isso, e essa é uma hipótese que ele valida, não é uma hipótese que eu valido. É uma hipótese que ele valida, que explica de alguma forma isso, que ele gruda essa dor, isso daqui, esse afeto, nessa construção consciente e lógica de uma explicação possível, isso aqui se utiliza. Estou simbolizando. Continua lá, mas só que agora ela não anda mais sozinha, ela anda com a explicação. Aí ele aproveita aquilo tudo, cara, sabe que eu não estou pensando como eu pensava lá no cara da bicicleta? Não, isso é besteira. Oi, fulano, vamos tomar um café? Eu já não passo mais 3 dias sofrendo. Sobrou libido para ir ao canto. Então, o que a gente quer na terapia não é anular essa angústia, não é dar um 0 a 0, não é um game over nessa angústia, mas dar uma simbologia para ela, dar uma representação. Fazer ela entender o porquê sofre. Agora eu pergunto por que sofre.
Aí você atende, fala. Ai, não, Júlio, estou atendendo na clínica, primeiras sessões, eu quero saber da infância. Calma. Entender como é que fala hoje. Hoje. É a tua vida. Você tá, pode que fazer um puxado hoje, Júlio, meu marido isso, Júlio, eu entrego aquilo, Júlio, o carro quebrou, tudo acontece comigo. Mas o que está acontecendo? Por favor. E a infância, calma, deixa a infância ir, não vai fugir, não. Porque eu preciso entender primeiro que tablado é essa que ela está sofrendo, que ela está sofrendo. É idôneo de sofrimento ou é fantasia? Quando Ana O se apaixona platonicamente por Brauer e diz que estava grávida de Brauer sem estar, Freud pergunta, bicho, chega para mim, namora. Freud nunca queria isso. A gente vai fazer paciente, uma mulher história, eu nunca. Freud nunca. Simplesmente sabe, nunca. Porque eles são casados, cara. Não fazer nunca. Ninguém sabe o que eu mexo. Pergunta. Tem. E um detalhe, uma gravidez imaginária. Ela tinha certeza, ela afirmou para todas as cidades vienenses que estava grávida de fraude. Uma coisa que nunca aconteceu. Fantasia. Um sofrimento fundado numa coisa que nunca aconteceu. Por causa de uma leitura de um passado que ocupou essa relação analítica e fez ela entender que aquele cara era o amor incestuoso que envolve o complexo edípico pelo pai. A criança não deseja, que meu pai é maravilhoso, é musculoso, ai, que homem maravilhoso, sou doido para pensar na criança. A criança não pensa assim. Mas ela deseja. A sexualidade infantil, já vai saiu lá no ano. A sexualidade infantil, ela é polimorfa, mas ela não é erotizada. Não no sentido de ela não é genitalizada. É um desejo de possuir algo que eu começo a entender que eu não posso. Aí a criança, com 4 anos de idade, olha para o pai e diz: sim. Tem um videozinho lá, para salvar o videozinho da criança, tirar medo, sabe assim? A criança, sim. Nunca fui levado. Não, filha, papai casou. Mãe, não. Sim. Eu. Sabe isso? É bem sim. Ah, casamentos possessivos, relações possessivas, tóxicas, assassinatos, feminicídios. Tem explicação, viu? Só que Freud hoje em dia não explica, ele implica, ele vai te trazer para dentro e vai te fazer se implicar com essas histórias. Então, a gente vai tentar dar um sentido. A gente vai tentar dar um sentido e uma subjetivação para isso. Tá? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Sustentar essa falta. Muitas das vezes você vai encontrar uma região que pode estar sendo muito fiel à realidade desse trauma, a essa fantasia, e você vai ter que sustentar, você vai dizer. Uma paciente minha, eu estou te pagando. Eu estou te pagando, você vai ter que me dizer. Eu falei assim, não, o que você quer que eu te diga? Porque eu estou te perguntando, olha, o que você está perguntando? Por que eu estou assim? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo esquecer esse cara? Pô, que pergunta, né? Tem preço isso aí? Pô, a sessão dessa vai uns 80 milhões de dólares, né? É assim? A solução é assim? Ufa. Tá? Não é. É um processo. Primeiro, por que você se aferra com um cara que te bate? Essa é uma pergunta interessante. O quanto de você não existe aí? E veja, eu falei já no caso, alguma aula aqui de um colega meu, um cara que é proceiteiro, eu falei, esse cara tá sendo meu. Coronel separado, sem separado, não é problema não de achar um bonito, não. Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou um cara bonito, bichando tocar, foda, faz chapinha, nada contra. Eu fui na chapinha, olho verde, tal, crossfiteiro, se separou o pai, 2 filhos, separou o cara esportista, solto na pista. 5 mulheres loucas por ele. Uma trata maravilhosamente bem, sempre fala, uma trata maravilhosamente bem, a outra muito bem, mas tal. Aí tem uma aqui, porra, não quero nem saber. Eu olhei pra essa mulher, cara. Ela. Aí eu, bicho, não tô entendendo, eu não tô entendendo.
Não tem sentido isso. Pô, cheiro do inconsciente, né? Não tem sentido, cara. Uma mulher linda, maravilhosa, que está me atendendo, porra, e cama, e sexo, cara, mulher tal, mulher foda, não sei o que tal. E eu, porra, isso tá tudo me pegando com essa criatura aqui, cara. E um detalhe, veja, lembra que eu falei do aramaico? Lembra que eu falei do aramaico? É a linguagem que ele sabe, que é a emoção dele. Por quê? Porque os pais rejeitavam. Então, a forma que ele aprendeu na loucura do tratamento e do desenvolvimento infantil foi que a forma de amar é com rejeição. Então, eu vou repetir, eu vou me atrair porque me rejeita, porque ele transfere a ela esse papel sem perceber. Ele busca, quando você vai para terapia com o cara, meu pai não me atende, meu pai não tá nem aí para mim, minha mãe não liga para mim, nem vai me dar um bom dia, não quer saber nem como eu tô, não pergunta se eu passei no concurso, se eu não passei, se eu comi, se eu não comi. Não é? E ele se apaixona por uma pessoa que repete isso do mesmo jeito. E vem me dizer, não tem sentido. Eu falei, pô, faz todo sentido. Então, na terapia, eu vou trabalhando isso para aproximar esses mundos do hoje e do ontem. Porque tem um mundo de lá que é totalmente aqui. Porque na lógica e na construção racional da coisa, não faz sentido mesmo ele estar apaixonado por uma pessoa que destraça. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem lógica isso? O pessoal me bate, me maltrata, me trata mal, não me dá atenção, não me valida, nada. Eu tô com essa pessoa aqui. Né? Aqui foi mais a da pessoa para a pessoa. Não. Entende? Não tem sentido. Mas por que isso aqui atualiza? Então, as relações afetivas, elas visam essa travessia. E o enigma da angústia, eu não sei, cara. Não pergunta, eu não sei. É um enigma. Eu não sei entender isso, eu não consigo entender. Então, essas perguntas vão chegar, e quando você estiver na clínica, vão ter os limites, né? Então, Júlio, quando é que não dá para usar angústia? Me deita um paciente, me deita um discurso da minha máquina, do meu centro cirúrgico, que aí eu pego lá a ficha da triagem, que diz que o paciente tem um caráter borderline, um caráter esquizofrênico, com transtorno esquizoparanoide. Tira a angústia da minha. Pegou aquele negócio que você me viu ali. Aquele negócio. Tira da bisturi. Tira daí. Não adianta colocar isso, não vai funcionar. A angústia não funciona com esses pacientes. Com essa tendência de quebra de realidade. Um paciente psicótico não tem angústia. Não tem contato, não tem link. Então, quando eu falo de uma angústia ligada ao real traumático, lembra do paciente da bicicleta? O real traumático não é que o pai não me deu algo. O real não é real, no sentido de ser uma coisa concreta. Mas o real é a maneira real de como eu senti quando criança. Que é totalmente alheia à lógica. Lembra da criança brincando da boneca para no precipício? Não diga para ela que ela vai cair. Que é perigoso. Ela vai te odiar. Porque você está tirando ela da beira do precipício. Você não me deixa brincar com a criança. Você recebe a informação de que a amiguinha, né, está fazendo estripulia no colégio, que é uma companhia, e você vai dizer, eu não quero que você... Essa criança vai comer aquela beira do precipício, não adianta dizer. Então, o real é quando a criança é tirada da beira do precipício e diz, você não presta, mas ela não é do precipício, ela vai... É alto, né, mamãe? Mas a senhora me tirou da cabeça, não presta. Esse é o real, entende? É a maneira ilusória pela qual eu sinto uma coisa que não me constrói lógica. Esse é o real material. Não tem nada a ver com a realidade. A realidade é você estar na beira do precipício, você derrama um passo, você cai. Essa é a realidade dos fatos, né? É a dimensão do traumático. A dimensão do traumático me faz enxergar tudo de uma maneira dessa. Tá? Então, a angústia, ela é inassimilável e é totalmente ligada ao real. Tá? Outros limites, casos em que não há simbolização possível. Exemplo, paciente mobilizado pela angústia que encontrou nomeação. Exemplo de uma angústia irredutível. Psicoses. Nós fizemos uma live agora, muito bacana lá com o Lúcio, semana, sobre autismo. Né? Estou começando a me interessar por esse mundo, né, do espectro autista. Então, quando você tem um paciente suporte 3, né, que ele é não verbal, ele se comunica através da sua borda, dos seus objetos autísticos com o mundo. Mamãe, a lagartixa está falando que ela está com frio. Né? Quem está com frio?
Ela está usando aquele objeto autístico para falar para esse meio do que ela está sentindo, porque ela não nomeia essa linguagem de você. Então, esse paciente não adianta colocar angústia, que não vai ter efeito nenhum. É que nem tramal e consultório. Você pode botar 10 bolsas daquilo ali que não vai passar a dor. Estou dando exemplo, né? Dependendo da dor. Então, esses pacientes que vai causar, porque faz parte da borra da autística. Perfeito. Né? Aí causa. Não mexa no pior, né? Só melhor assim. Entendeu? Então, a angústia, aí você tem que ter muito cuidado, por isso que eu estou falando. Como você vai tratar esse paciente? Porque o paciente autista, que ele é não verbal, ele não tem como eu tratá-lo na minha clínica. Se eu recebo um paciente autista não verbal, que ele não consegue se comunicar, eu não consigo tratar, porque eu não tenho discurso. Se eu não tenho discurso, eu não tenho clínica. Imagina você banguelo, não tem um peito, aí nem te fazer. Vai colocar a chapa dentro, tá dentro. Entendeu a dinâmica, né? O que você quer aqui? Não, você quer colocar a chapa? Não, viu? Ela tá aí. Alguém viu? Entende? Então não tem razão de ser, tá? Então esse tipo de paciente é um paciente que, limitadamente, a minha clínica não vai alcançar, tá certo? Júlio, nesses pacientes em que eu posso trabalhar com angústia, qual é o instrumento cirúrgico que não pode faltar? Quer dizer, uma mãe lidando com o filho quebra tudo de casa. E ela entra nesse sistema e o ringue está construído. Ela quebra, ele rasga um pano de prato, ela quebra a corrente da bicicleta. Isso é real, tá? O paciente, o filho quebra um quadro, ela quebra o videogame. O filho faz não sei o que e fica nessa construção desse ringue. Né? Aí vem uma pergunta: há quanto tempo você está nesse ciclo? Eu já boto a palavra-chave. O meu centro cirúrgico não é feito de linguagem, então as palavras são importantes. Leiam Guimarães Rosa, leiam Cecília Meireles, leiam Clarice Lispector, não deixem sofrer, não. Tá? Leiam, para vocês entenderem o sentido dessa, porque às vezes você vai atender um paciente da China, né? O cara que é lá de Taiwan, você pode estar tendo a leitura do cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a linguagem dele é outra. Até mesmo dentro do nosso regionalismo, do regionalismo funcional, isso é importante. Você vai atender um paciente, por exemplo, eu tenho um paciente meu, paulista de 76 anos, meu xodó, né? 76 anos de idade, do seu René. Uma linguagem perfeita, articulada. Perfeito, eu fico encantado nele falando. Assim, Júlio, aí pega um cigarro. Posso tirar uma foto, René? Nós dois aqui, ele tira. Me mande. Aí eu tiro uma foto digital. Aí eu mando a foto. Eu gostei dessa foto. Mas essa porra desse cigarro tá me mandando. Então, então, você vai criando essas relações e o desejo. Porra, se ele tá te matando, por que eu tô fumando? Cara, falta tão pouco. Cara, eu sou muito burro, né, cara? Por que isso, Lili? Cara, eu acho que eu vou morrer ano que vem, talvez, cara. Ou será que eu tenho que aproveitar a vida mesmo e acabar de fumar tudo que eu não fumei? Né? Não é? É o desejo. Então, esse desejo diminui a angústia. Então, se eu tiver uma bola de desejo para colocar ali, só que eu tenho que colocar um desejo, não um desejo aleatório. É um desejo vinculado àquela angústia do vício, porque esse vício é uma fuga. Quando você fuma, eu só fumo quando a Beck puxa o saco. Aí quando a Beck puxa o saco, tem um detalhe, tem que puxar um café. Daqui a pouco vai puxar um café. Então, na medida que você vai impetrando o desejo, a ampolinha de desejo na veia, você vai diminuindo a angústia, porque uma outra coisa vai ser ocupada no lugar. Então, a psicanálise ela não visa eliminar a angústia. O que nós queremos? Instaurar o desejo, que ele nomeie o que ele quer. Eu chego para o paciente e digo assim, olha, eu vou apertar o botão, eu falo na tela, ou na assim, você aperta o botão. O que é que você quer fazer com seu filho? Não, você não vai apertar. O que você quer fazer? Posso falar? Eu quero matar. Se ele sumir, o filho pega um ônibus, ligado com a mãe, some, não volta para casa no final da escola, não vem na van, e ela não vai atrás.
Deixa eu dar 10 horas da noite. Será que... O que ela não quer falar? Será que ele consegue? Será que ele não? Será que Deus quer? Porque o ódio dessa relação simbiótica está tão grande que o desejo da agressividade natural de o quê? Morre, desgraça. Somos a minha vida. Não é? Estou falando uma linguagem. Eu não falei, diz o que tu quer. Aperta o botão aqui, o que você quer? Não, isso aí não fala. Eu não falo para ele, não, isso é nosso. Ah, meu querido, não é isso. Cai a resignação moral. Fomentar essa palavra, diz o que tu quer, qual é o teu desejo, eu quero isso daqui, eu quero um vizinho do 105. Eu quero, mas não pode, mas eu quero. Uma paciente de Freud se apaixonou pelo cunhado. Torceu pela morte da irmã, a irmã morre, ela se aproxima do cunhado, vai ser o mesmo. No fim das coisas, ela, tudo que mesmo. Desejei que eu vou morrer, se ela não me quer, lascou, né? Problema. Tá? Então, tá acabando o tempo aí, né? Então, produzir esse remédio, tá? E a gente vai ter um momento agora de conclusão, gente, tá? E de perguntas. Então, a angústia, para a gente resumir aqui, ela é um sinal de humanidade, tá? É um sinal de humanidade. Eu me preocupo mais com pacientes que não sofrem. Eu vou colocar aqui alguns vídeos. Consegue colocar, Lúcio, aquele vídeo da... Pode tirar. A gente volta aqui depois, só para botar aqui alguns anos. Da Fernanda Montenegro, eu acho que está com 100 e poucos anos, né, 99, vai ser cabeleireiro por ali. Uma senhora extremamente afinada, né? E que ela fala uma coisa muito interessante, que vai explicar bem isso daqui que a gente está falando. Faz o tempo. Vamos bem. Esse é da Fernanda, né? Olha que interessante isso. 95, né? Ai, peraí, vai dar certo aí. Espetacular. Mas vai dar certo agora. Ué, porque não tem angústia. Quem não tem angústia? Sem angústia não se vive. A angústia é sinal de vida. O dia que você deixa de ter angústia, você tem Alzheimer. Outra doença desse tipo que tira você da vida. A consciência da morte. Você pode fazer disso algo insuportável ou suportável, embora com uma eterna despedida. Impressionante isso, sem morbidez. A meu ver, isso é a idade que eu tenho. Entendeu? Já vi do Brasil para o outro país. Isso eu não posso fazer mais sozinho. Eu posso até tentar, porque tem sempre que ajude. Mas essa assinatura particular você tem que abrir. Veja que interessante. Isso aqui é um prato cheio para terapia, né? Ela diz, se eu não tiver angústia, eu vou ter Alzheimer. Eu prefiro angústia. Mas ela começa a dizer, eu cheguei numa idade em que eu não posso fazer mais as coisas sozinho. Para eu viajar para outro país, eu não posso mais dar minha assinatura, da minha independência e dizer, eu vou para a Itália. E vou só, não posso mais, eu tenho que ter alguém. Então, se eu conseguir entender isso, sem morbidez, função de morte, né? Sem morbidez, eu consigo encontrar uma coisa fascinante isso, né? Só que ela está falando do medo de morrer, porque essa viagem ela vai só e não tem ninguém para cuidar. Entende? Porque como é que o texto se enlaça? Ela fala de morte, ela fala de viagem, ela fala de companhia, ela fala de companhia, mas ela diz, eu não posso mais viajar sozinha, mas eu estou falando da morte, eu vou ter que ir só. E o eterno até logo. O eterno até logo. Aonde está a angústia dela? Na dor de ter que bancar o desejo dela de viajar sozinha, que é o que ela sempre quis durante a vida. E agora dá medo. Desejo viajar para a Itália. Eu não quero ninguém, não precisa mais ninguém. Agora eu tenho que ir sozinho. Que interessante, né? Aí ela fala isso. Então, na medida que a gente vai entender, e essa pergunta não tem resposta, ela não sabe o que ela vai encontrar.
uma pergunta, aí a angústia é aquilo que é gerado quando eu me relaciono com as perguntas. Para mim, isso explica tudo para mim, no sentido, tudo não, uma boa parte. Quando eu tenho que lidar com as perguntas que não se dissolvem, essa frase lacaniana, né? Isso para mim eu uso muito na clínica, muito. Você está sofrendo muito mais por você não conseguir lidar com as perguntas que não têm respostas do que com as consequências do fato. Isso aqui não tem resposta, você não se responde. É isso que dói. Não é o fato do que está acontecendo, que você vai perder dinheiro, vai perder emprego. Isso aqui dói, mas não dói tanto do que você conseguiu. Você entende? Porque você não me ama, porque você não faz. Essa frustração do outro, por isso que eu digo, aproveite as mazelas do outro para se construir, porque é aí que você se constrói, tá? Esse papinho de autoajuda, né? Não, que o outro, não, a sabedoria aprender com a história do outro. Ninguém aprende na frente do espelho. Esquece isso, é balela. Você precisa dos atravessamentos do outro, do que o outro não te dá, do que o outro te falta, para você poder crescer e criar alguma coisa possível com isso. Nesse sentido, quando eu uso essa angústia nesse discurso de entender o porquê que eu quero aquilo que é impossível para mim. O que você quer? Mudar o outro. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Se ele fizer terapia ou ela fizer terapia, você tem uma boa possibilidade, mas mesmo assim uma aposta totalmente... Como é que eu digo assim, uma bolsa de valores aí, uma aposta infundada, né? Totalmente incerta, a probabilidade de 1 para 1 milhão de ganhar, porque o outro. Tudo bem? Então, na medida que eu vou usando essa angústia para lidar com os meus impulsos, eu abro mão. O que foi que aconteceu? Para a gente finalizar, vou fechar agora. Como é que o complexo de Édipo se dissolve? Que nunca se dissolve, né? Quando é que a terapia consegue dissolver um pouquinho mais o Édipo? Quando eu digo, cara, é Jocasta, é minha mãe, não dá para ter. Meu pai é Sófocles. Então, você, mulher amada, que eu tanto quero e não posso ter, eu não quero mais te ver. Eu furo os meus olhos para não te desejar. Abriu mão, abdicou, dissolveu um complexo. Aceitou. Entendeu a impossibilidade. Ele talvez até sofra sério. Mas ele decidiu não querer mais aquilo. Não desejar mais aquilo. Porque aquilo é maior do que ele. Então, de uma certa forma, a terapia ela vem dizer o que são os seus impossíveis? Quais são os teus Sófocles? Sófocles era o esposo de Jocasta também, como rei, né? Quais são os seus Sófocles? O que você quer que você não pode ter? Então, a terapia é isso. Porque a gente sofre, tá bom? É isso, vamos pro café. Gente, simplesmente sensacional, né? Fechou com chave de ouro, fechou? Tem jeito de chegar na porta e ir embora, tem? Agora nós vamos às perguntas, né? E depois das perguntas nós vamos... Vamos para as perguntas, pessoal? Eu posso passar só alguns minutos, voltando da conclusão. Eu estou esperando esse vídeo passar para vocês há um certo tempo, e acabei que só não passando o último slide, por favor. Voltar aqui, gente, já deu certo. Isso, ó. Peraí, porque eu vou jogar para vocês. Só para a gente terminar aqui. Deixa eu... Cadê o negocinho aqui? Sinal de humanidade. A clínica psicanalítica alcança quando possibilita a travessia. Não queira resolver os problemas do seu paciente. Não tem ambição terapêutica, você não tem esse poder. Você não consegue fazer isso nem com você. Tá? Não tente educar o seu paciente, a travessia dele. Limite-se onde não há palavra e nem desejo. Se não tiver discurso, silêncio, fala. Com a expressão corporal, fala, mas o paciente o tempo todo, 10 anos de terapia calado, porque não foi distante. Tá? A angústia não é um sintoma a ser suprimido, tudo bem? Está mais claro para vocês ler isso aqui agora, depois da aula? Né? A clínica psicanalítica permite elaborar, lembra lá do índio, né? Tá bem, olha, esse pessoal aí vem matar, a hora eu troquei pelo espelho, me mataram agora, que flecha nele, né? Está simbolizado, né? O perigo, né? Deslocar e significar a angústia, ainda que nem todo sofrimento, você não vai pacificar tudo, tá? Você não vai pacificar tudo. E por fim, aqui as referências, Seminário Lacan, Seminário 10, e mais um vídeo, né, de 26 a 29 de frente, tá bom, pessoal? É isso, obrigado. E as perguntas, Vamos lá. Se eu souber,
E você falou algo no início da aula que me pegou um pouquinho. Pois não. Não sei se eu entendi errado, me corrija se eu estiver errado. Você falou que a baixa castração gera muitas angústias. E a alta castração, poucas angústias? É. Eu não entendi. Vou explicar. Uhum. Quando eu entendo o meu limite, a vida me faz entender o meu limite, a minha fronteira, o meu muro, o meu terreno e o teu terreno. Eu aprendo que não dá para sofrer por aquilo que não me pertence. Então, a castração, ela vem dizer o seguinte: você tem um algo que te pertence e um algo que não te pertence. Um algo que te é possível e um algo que não te é possível. Então, a castração é bem-vinda na minha mesa cirúrgica? Muito bem-vinda. Se ela pula do excesso disso, aí já passa a ser doença. Então, a castração, ela te coloca e te posiciona. Então, a castração, ela me traz limites. Se eu entendo os meus limites, eu sofro menos. Eu sofro menos. Por exemplo, chega uma pessoa, pô, aí, do nada, uau, pô, não tá falando dele. Perfeito? Então, eu entendo o meu lugar. Você está falando de você. Não está falando de mim. Cara, começou a dizer, beleza, vamos almoçar? Obviamente não é assim, né? Vamos almoçar, não é assim. Percebe? Então, a castração, ela cria minha identidade. Porque eu passo a me construir exatamente naquilo que me falta. Naquilo que não dá para ver. É possível? Não é possível? Estudo 10 anos para passar no concurso. Demorou. Cara, eu fiz meu papel, não deu. Eu não sou uma pessoa ruim porque o paciente minha de 22 anos de Formosa. Porque ela não quer passar no concurso, ela quer mandar para o universo, para o avô dela, que era advogado, que ela queria ser advogada para atender o amor. Então não é passar no concurso, é atender o desejo do outro. Entende? Então, se ela entende o lugar dela, fiz meu papel, estudei papel, não deu, vamos para o que? Para a próxima, né? Só que não é tão simples assim. Em contrapartida, quando eu não tenho uma castração, o teu terreno é meu, tá? Quem que tem o direito de jogar bola nesse terreno aí? Eu estou falando do meu muro, tá? Sim. Vem cá, ó, tira essa mangueirinha daí. Eu tô aqui no meu muro. Meu terreno é esse aqui, você tá aqui. Tira essa mangueira daí. Tira essa mangueira daí. E não peraí, porque o terreno é meu, como é que esqueci dele? Tá me incomodando essa mangueira. Eu não tenho gastação. Eu não tenho o limite da minha fronteira da tua. Então, como você não vai tirar, eu vou entrar dentro de casa. É muito simples, tá? Deixa a mangueira voando aquelas plantas. Aquela planta não é para agora porque são uma xerófita lá da África e não é para pegar tanta água, mas não terreno dele. Então, como eu não tenho essa castração, eu acho que eu tenho direito, eu posso entender que eu tenho direito de entrar na tua vida e dizer o que é e o que não é. E como você não vai me dar, a minha dor é muito. Entendeu? Júlia, esse quadro aí. Sim. É o resumo disso. Resumo, né? É o resumo. Ali na angústia vender foi a sequência, angústia vem dar. É, porque foi a construção histórica. Eu nunca tenho exatas aqui para não ficar cansativo. Tá. Mas essa é a construção histórica, conceitual da angústia a partir de Freud. Primeiro ela vem como repressão, depois ela migra. Quando Freud migra nas suas revisões conceituais, ele nunca apagou para o conceito anterior. Ele sempre aprimorou, mas não é assim na segunda com a primeira tópica, né? Ele cria a segunda tópica da pulsão sexual com a pulsão do eu, em substituição da conservação, mas não anula aquela, ele aprimora aquela. Então, na história freudiana, da literatura freudiana, quando você tem um avanço, você não se considera outro. Então, ele estava na repressão, a repressão está descartada? Não. Mas o desamparo ganhou mais relevo. O desamparo ficou obsoleto? Não, mas a falta em Lacan, na década de 60, já ganha, já dá um outro lugar para a clínica. O insuportável do desejo, lembra da questão de querer o cunhado e querer o cara do 157? Não dá, entende? Não vai dar. Esse 157 vai ficar agora famoso, né? Mas vai ficar pesando 157. E por fim, aqui é o vazio simbólico, que é a causa da depressão hoje. É uma dor que você não sabe de onde vem, não sabe de onde vai, de onde surgiu, você simplesmente tem. E não pergunte por quê. Um colega meu, conversou com um colega meu hoje que teve depressão, ele tá morando em Marabá, está visitando Brasília, a trabalho. Esse Júlio, tu lembra que eu te falava com essa porra da frescura? Cara, isso é foda, velho. Quase que eu me lasco, cara. Depressão. E o que aconteceu, cara? Teve algum gatilho, alguma coisa? Eu não sei. Simplesmente, a pessoa vai se entregando a esse desamparo, se entregando a essa dor, não articula, não pensa, não reflete, não fala. Quanto mais fala, menos dor, né? Quanto mais fala, menos angústia, não fala, e automaticamente vai acontecendo esse acúmulo e a pessoa chega nesse ponto do útero, que é o quarto fechado escuro. Né? Esse lugar de nada precisar. O suicídio tem isso, né?
Eu quero ir para um lugar em que eu não preciso de nada. Isso é outra, né? Eu não quero mais ter que me relacionar com você. Eu não quero ter que ouvir a tua opinião. Eu não quero mais ninguém. É outro. Lugar que não precisar. Última vez que embora. Mais perguntas? Último. Continua castrando, hein? É isso que eu quero, né? Tirar foto, também. Eu tenho foto. Fica tranquilo. Não apagar o quadro que eu vou tirar foto. Não fiz desenho dessa vez. Mais perguntas, pessoal? Ninguém? Eu tenho que passar. Diga, Mônica. Eu diria uma pergunta, Pois não. eu diria assim, as pessoas ultimamente, elas não estão colocando para fora, estão sentindo muitas dores, né, no corpo. Sim. Eu percebo lá onde eu trabalho com criança também na creche, né, e as professoras e as monitoras estão se queixando muito disso, tá? Sim. Pelo estresse, pelo Sim, o sim. dia a dia, temos muitas crianças autistas também. Sim, sim. Então, aí aqui eu analisando um pouquinho aqui, onde eu trabalho, realmente as pessoas, apesar que lá na creche eu estou trabalhando muito, começando a trabalhar isso, chega um dia e a gente sobe, a gente fala um pouco, eu trabalho um pouco a mente, né? E aí, no ciclo eu percebo isso, que as pessoas estão muito frustradas e está vindo para o corpo. É. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão sofrendo. É interessante isso, né? As pessoas estão sofrendo mais porque elas não estão sofrendo a dose suficiente de sofrimento que elas precisam sofrer. Elas não vivem uma angústia para tentar sair dali. A terapia ela diz isso, né? Você criar ferramentas para sair das suas dores, né? Ou se relacionar melhor com elas, de uma certa forma. Então as pessoas, as crianças, hoje têm tudo na mão. Não é no sentido de um pai, uma mãe dar as coisas, não é. Mas se ela chegar e nada contra a inteligência artificial, ó, muda nada, perdão pela palavra, uma baita de uma ferramenta, tá? Mas a criança chega ali, ela bota o trabalho, se o pai não vê, ela coloca ali, fingindo, tá com a copia do caderno. Meu filho, que maravilha. Teve aquela suar frio, meu Deus do céu. Será que eu olho agora a última resposta lá do final? Aquela página 280, onde tem a resposta do livro, né? Ai, meu Deus do céu, eu 25, graças a Deus. Onde está o leite, esse estresse. Exatamente. Exatamente. A gente não está vivendo as nossas dores. Aí você vai para uma clínica que a pessoa quer saturar, te curar. Aí isso é veneno. Veneno. Porque a gente não quer fazer com que o paciente. A clínica é um lugar de dor, mas é um lugar de libertação também. Porque ali você vai aprender a entender o porquê que você sofre, e talvez você desculpa de ficar sofrendo por uma coisa que é completamente. Você teria certo eu dizer também que é necessário para minha pessoa sentir essa dor, passar por aquilo. Total. Eu não estou falando dentro do campo do masoquismo, né? Não. Eu estou falando que sentir as dores da vida, viver isso. Enfrentar isso. Se frustrar. Se frustrar. Lidar com isso que é impossível para você, você vai estar entrando na melhor porta das 3 portas de 1930, do mal-estar da situação. Quais são as 3 portas? Ou você se adapta, ou você foge, ou você encara. A civilização é uma das maiores caçadoras que nós temos depois dos nossos pais. Pais, vírgula, né? Nós temos criadores. Porque ela tem que dizer que você não pode matar o guarda de trânsito. Você não pode matar o cara que está indo a 50 km por hora na faixa da esquerda, que é a faixa de trânsito. Você não pode matar o cara. Porque tem uma lei, tem uma regra. Aí o perverso, que é o perverso, ele vai entender a regra e vai levar uma calma, porque é massa demais fazer o que ninguém faz. Aí o perverso olha para o neurótico e diz assim: eu sou bestão, eu faço aquilo que tu não pode, seu covarde. Né? O neurótico não faz porque ele sofre com esse conflito. O perverso ele faz porque ele entende a regra, mas ele quer pular isso. E o psicótico, ele nem pensa nisso porque isso não existe para ele. Não existe regra. Quem é você? Quem? Seu pai? Conhece? O teu fulano? Não conhece, não. Mas não, seu saco, pá, aí bota fora, vai cabeça embora. De novo. Vai, esquarteja um, esquarteja e vai ali. Não, tá pronto, todo mundo tá com uma festa, não vai não. Mas o cara tá dentro da mala, deixa lá na mala, vou pegar no outro dia, vou pra uma festa, isso aconteceu aqui em Brasília, aqui, uma festa, os caras saíram e botou. É isso, né? Então, gente, quem ontem estava no Café Psicânalico?